Alô, torcida tricolor! Alô, finalista do Carioca 2026. O Fluminense está na final do Carioca, tá? É isso. Vamos comentar como que foi esse jogo. Se você tá vivo aí, parabéns. Hoje foi teste para cardíaco. Tem muita coisa pra gente falar sobre o jogo, mas eu não vou falar sobre o jogo agora não, tá? Vou deixar para falar sobre o jogo pela classificação do Fluminense no fim desse vídeo. Vou aproveitar a oportunidade que eu tô aqui com vocês para trazer a nova contratação do Fluminense. Um pouco antes do jogo rolar, Fluminense fechou a contratação, isso mesmo, tá? Fechou a contratação de um novo zagueiro. E como essa notícia é importante pra gente, ainda mais do que a gente viu no jogo de hoje também. Então, vou trazer pra você esse novo zagueiro do Fluminense e a gente vai trocar aquela ideia. Antes, não esqueça de... arrebenta no like! Arrebenta nesse like! Classificado! Classificado! O Fluminense! Classificado! Que coisa linda, hein? Estamos na final! Então arrebenta nesse like aí, tamo junto, é nóis e vamos seguir. Galera... Vou começar já trocando ideia com vocês. Fluminense fechou a contratação de um novo jogador, né? Agora para a zaga. O César Merlo, né? Eu esperei a confirmação dele. É bem verdade que El País foi o primeiro a trazer que o Fluminense teria fechado. Hoje, o Julian, ele vai jogar a última partida pelo Nacional, tá? Então tá vindo pro Fluminense mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. O Fluminense contratou o Julian Milan, zagueiro colombiano nacional. O negócio foi fechado em 4 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos do jogador e 1 milhão em bônus de desempenho. Ele joga a sua última partida, ou partida de despedida, contra o Peñarol. Depois vai para o Brasil. Time terá um lucro ali de 20%, disse aqui, né? Vai manter aí provavelmente 20% aí do jogador. Então o Fluminense fechando a contratação de um zagueiro jovem, tá, pessoal? 27 anos e tô pra te falar, tá? Pelo que eu acompanhei aqui, times como Botafogo, Palmeiras, alguns times já tentaram a contratação do Julian e não conseguiram. Tá? E o Fluminense, nos bastidores ali, né, algo sem nenhum alarde, esse nome não vazou, graças a Deus, e a gente tem aí então o Fluminense fechando o negócio, tá? Então é jogador do Fluminense, vai jogar aqui, tá fechado o negócio, é isso aí, Fluminense fechando a contratação, até porque tem que fechar mesmo, que a gente tem o fim da janela no dia 3, tá? Falando um pouquinho sobre o jogador, eu separei algumas análises, até para você conhecer o zagueiro que tá chegando aí. Já te adianto que é zagueiro pro lado do Freitas. Parece até que o Fluminense estava prevendo o que o Freitas iria fazer hoje, né? Mas vamos ser honestos, né? O Freitas não erra, apenas não errou só no jogo de hoje. Ele vem errando infinitamente. Infinito. O cara meu Deus do céu. Então assim, a gente tem aqui algumas coisas do Julian para trazer para você. Eu separei. O que eu quero destacar, primeiro de tudo, é essa análise do meu amigo Cifute. É um cara que eu gosto muito e na maioria dos casos eu concordo com a visão dele. Como eu não conheço o zagueiro, tá? Já vou deixar claro, pessoal. Eu não conheço, eu não vi um jogo ainda do Julian Milan ou Miran. Eu não vi nenhum ainda. É claro que eu vou acompanhar, vou pesquisar pra gente trazer uma análise. Mas a galera tá falando que é um zagueiro completo. Contratação muito acertada do Tricolor, líder de defesa do Nacional em 2025, chega por um preço justo pela carência, né? 5 milhões de dólares aí, 4 milhões e 1 milhão ali de bônus, tá? Bom, tá todo mundo falando que é um grandíssimo zagueiro. Todo mundo tá dizendo que é um zagueiro muito seguro, com boa saída de bola, é canhoto, né? É jovem e muitos dizem que ele é o melhor jogador do Nacional no ano passado, tá? Então a gente está falando aí de um jogador realmente de alto nível, tá? E vamos ser honestos, o melhor analista é quem torce. Eu acho que o cara que vai conseguir trazer a melhor análise de um jogador é aquele que vê o jogador todo dia, né? Então, dá uma olhada nisso aqui. O torcedor do Nacional disse em relação ao La única forma de que se quede en Nacional Julián Millán es que lo secuestren, muchachos. Julián Millán, la única forma de quedarse en Uruguay es en condición de secuestrado, muchachos. Bien. Ele tá falando que a única forma de tirarem o Julián do Paraguai é sequestrando ele. River la pone y a otra cosa. O River Plate também é outro que tentou a contratação do jogador. Muchachos, es la realidad. El mejor zaguero que vi en mi vida vestir la Nacional se llama
Julián Millán y es colombiano, muchachos. Então, assim, para esse torcedor do Nacional, o Julián Millán, ele é o melhor zagueiro que ele já viu na vida. Tu imagina tu falar um negócio desse, né? Eu digo, jogando no time dele, que ele quis dizer, né? Não é que, pô, é o melhor jogador da história da humanidade, não é isso. Mas é um jogador que muitos já tentaram aqui também. Outra análise é do nosso querido Flu Scout, tá? Que observou algumas coisas com ele. Com a bola, é um zagueiro... Ih, diretor, cliquei errado. Não. É um zagueiro de boa, média capacidade de construção. Que bom. Então a gente está precisando de construir. Sem forte pressão, consegue achar bons passes curtos para frente, né? E realiza progressões de condução. Então ele conduz também. Algo que o Gêmeos gosta muito de fazer, né? Aí a gente tem... Possui boa capacidade de bola longa, né? Conseguindo passes de grandes distâncias. Sob forte pressão, não costuma se arriscar com dribles ou passes, buscando, na maioria das vezes, um passe longo nas costas da linha do adversário. Que bom que ele não se arrisca, porque eu já tô cansado de zagueiro que se arrisca demais, igual o Freitas, eu acho que ele se arrisca muito. Sem a bola, o ponto que chama a atenção é a velocidade, permitindo o jogador jogar em linhas altas. Ele é rápido. Isso aqui, eu gosto muito de zagueiros rápidos. Olha ele aí, pessoal. Eu gosto disso. Confesso pra você que eu gosto disso. Eu gosto de jogador com velocidade. Pra voltar, né? Recompor. Ponto fraco. Um ponto negativo que me chamou a atenção é num X1 defensivo. Julián opta por realizar tentativas de botes para tentar a desarme. Resultado em faltas e dribles sofridos devido ao timing, né? É o tempo, né? O tempo de bola ruim em realizar... Eu sei que todo mundo sabe o que é time, né? Mas eu quis traduzir aqui porque eu achei que era algo muito... No mais, é um zagueiro que se encaixa no modelo do jogo, devido à boa velocidade, capacidade de passe longo, posição física em duelos aéreos, tá? Então, assim, todo mundo tá falando muito bem dele. E vou ser honesto, mais uma vez, ele não precisa ser absurdo não, meu amigo. Do jeito que eu tô sofrendo com o Freitas, um jogador bom, pra mim, já é o suficiente. Uma coisa que eu não gostei do noticiário... é que o Fluminense, por causa da contratação do Julián, que parece realmente que é um bom zagueiro, o GE trouxe que o Fluminense se afastou temporariamente da negociação por Dantas, né? Aí eu vou explicar o porquê que eu acho arriscado isso aqui. E eu não tô falando para escolher o Dantas em vez do Julián, não. Parece que o Julián é um zagueiro pronto, zagueiro preparado. Dantas é um zagueiro para compor o futuro, desenvolver, tá? Eu só deixando muito claro isso aqui que eu tô falando. Porém, eu não acho que só o Julián agora vai salvar a gente. Porque a gente teria ali, vamos lá, Julián Millán e Gêmeos, e no banco Inácio e Freitas. Estamos falando de 4 jogadores, gente. Qualquer uma lesão aqui, a gente já vê Freitas de novo, a gente já vai ver problemas de novo. Então, assim, eu traria o Dantas e o Julián. Entende? Porque você traz uma dupla de zaga muito boa e você vai desenvolvendo o Dantas, né? A ponto de deixar o Freitas para quinta opção, sexta opção. Depois de hoje, sendo honesto, tá? Não deixando a raiva tomar conta de mim, mas eu sendo honesto, eu hoje arrumaria um time pro Freitas. Emprestaria, faria qualquer coisa, que é complicado. Mas então é isso, meus amigos. A Fluminense contratou aí um zagueiro que, muita gente tá falando que é muito bom. Então confio na galera, tá? Eu mesmo nunca vi um jogo, então não posso falar, né? Vocês sabem que eu falo daquilo que eu vejo, daquilo que eu pesquiso. Mas também eu não sou o pai da realidade, da verdade, da nené perené, tá, gente? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá, gente. O Fluminense está classificado, tá? Para a final e, cara... Tem 2 caras que eu queria destacar muito positivamente nesse jogo aqui. Esse que você tá vendo na tela. Que jogador é Paulo Henrique Ganso, cara. Eu acho que as pessoas só vão valorizar o Paulo Henrique Ganso quando ele se aposentar. Porque a galera vai falar, putz, mas o Paulo Henrique Ganso era bom, né? Eu vejo que é um jogador que tem muitas críticas. Muitas das críticas eu acho válida, né? Outras das críticas eu acho exagero. Mas o Ganso, pra mim, é jogador grande. Jogador... grande, craque de bola. E ele entra, ele muda o Fluminense, tá? Thiago, mas ele fez o gol de pênalti. Mas o René não fez. Mas vamos lá, gente. Falando do começo aqui. O Fluminense está classificado graças à grande defesa do Fábio, que pegou um pênalti. Um pênalti que poderia mudar tudo, mas o Fábio pegou.
e depois o Fluminense teve um pênalti novamente, aí sim colocou alguém que sabe bater. Mas eu quero destacar uma coisa para vocês. Eu não sei por que o Fluminense tem essa mania de tentar dificultar coisas aparentemente tranquilas e fáceis. Eu tô a semana toda comentando com vocês que essa classificação, jogar contra o Vasco não seria fácil, seria difícil, existe uma cobrança dos torcedores lá, cobrança da diretoria em cima dos jogadores, então os jogadores viriam com essa vontade. Hoje eu digo pra vocês que o Fluminense talvez fez o pior jogo de Zubeldia. Um Fluminense que não se achou em campo, um Fluminense nervoso, um Fluminense que não conseguia jogar, um Fluminense totalmente perdido. Isso deve também a escolhas que aconteceram durante a partida, ausências como de Bernal. Hoje eu acho que quem não via o que Bernal fazia, hoje viu como faz falta o uruguaio, né? E aquele controle massivo que ele dá no meio de campo, é só o Bernal que tem a capacidade de fazer isso hoje. Nem Hércules, nem Otávio, nem ninguém que joga de primeiro volante consegue fazer o que Bernal faz no meio de campo hoje, que é de fato comandar, é o pitbull. Ele dá campo, ele dá estrutura, né, no meio de campo para que os outros jogadores brilhem, para que Lúcio Acosta brilhe, para que Martinelli brilhe, para que os pontas façam um bom jogo. Você tem que ter uma base segura e o Bernal faz isso. Então a ausência dele, esses 30 dias vão ser 30 dias longos, senhoras e senhores, mas é isso. Então assim, primeiro de tudo, a dificuldade que o Fluminense tem em fazer algo que deixa o seu torcedor tranquilo é inacreditável. O jogo começou, e a gente teve uma boa trama ali do Fluminense, e logo nos 2 minutos, se eu não estou enganado, pênalti para o Flu. Algo que totalmente definiria a partida, né? O Fluminense metia aquele gol de pênalti, era 2-0, era 1-0 no jogo daqui, 2-0 no agregado, e o Vasco tendo que meter 2 gols para poder, pelo amor de Deus, ia dar uma calma, uma tranquilidade pro Fluminense trocar bola, pensar, né? Mas não, inventaram de René bater o pênalti, né? E a escolha do René, aí eu vejo diversos problemas, até quem escolheu para que o René fosse batedor, até o René bater o pênalti daquele jeito, achando que é o Neymar, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Aí eu achei que ele ia se desculpar no intervalo, não, ele falou que só erra quem bate, é isso aí mesmo. Fala pra mim se o Ganso errou. Porque o Ganso é jogador de futebol, né? O René é uma porcaria. Só que a gente não pode falar que o René é uma merda, que senão vem um monte de gente. Mas o René está fazendo um bom ano. O René faz um bom ano. E, gente, presta atenção. Quando a gente passa pano, igual eu vejo, vocês estão de brincadeira comigo, hein? Eu vi um monte de gente falando que o Otávio é muito bom. Gente, pelo amor de Deus, hein? O mesmo caso do René. Aí no dia que botar o Otávio numa final, num jogo assim, ele vai entregar o jogo e a gente vai ficar com um cara, né, de poucos amigos. Então assim, não dá pra passar pano pra jogador fraco. Jogador fraco, independente do momento que vive, dos bons jogos que faz, vai ser jogador fraco, tá? Isso, infelizmente o mundo é triste assim. Então, o René perde o pênalti. Com isso, o Fluminense, não sei se fica nervoso, eu vi o Fluminense totalmente nervoso, não conseguindo acertar passes. O Vasco viu uma grande oportunidade e começou a jogar mais do que o Fluminense e fez por merecer o primeiro gol, né? Então o gol do Robert Renan ali, o Vasco termina o primeiro tempo vencendo, o Fluminense totalmente perdido, de cabeça quente, alguns jogadores totalmente nervosos, né? Muitos jogadores jogando abaixo, até o Lúcio Acosta fez uma partida horrível. Porém, eu acho que é questão física. Pelo que eu ouvi, Lúcio Acosta não tinha condição de jogar, não. Quiseram arriscar. Thiago, é muito grave isso que tu tá falando. Não. O planejamento era não jogar. Não sei porque definiram colocar ele ali. Mas ele não estava bem fisicamente, né? Então, assim, é um jogo muito abaixo. O Serna. Tu sabe que o Serna jogou hoje? Tu viu que o Serna jogou hoje? Então, assim, muito abaixo. Então, cara, eu tava desesperado aqui. Eu falei, cara, o que o Fluminense vai fazer para poder se classificar, né? Aí no segundo tempo foi a mesma coisa do primeiro, onde o Vasco estava melhor, estava tentando mais. O Fluminense com muita dificuldade, Cubeiras demorando a mexer. Lembrando que o Zubeldia não estava ali na beirada, era o Max Cubeiras. Só que depois, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem coisas no futebol que mudam tudo, né? No segundo tempo, o mesmíssimo pênalti que o Fluminense sofreu, que o Canóbio sofreu pelo Flu, o Andrés, né, Gomes sofreu pro Vasco. E quem fez esse pênalti foi Freitas.
sendo que o Freitas já tinha tido um outro erro importante, onde ele escorrega, deixa o jogador do Vasco passar e faz a falta para matar a jogada. Ali, se fosse um árbitro, qualquer outro poderia ter expulsado o Freitas, porque ainda mais contra o Fluminense, você sabe como é que funciona. E eis que o Vasco tem um pênalti. O pênalti para resolver a questão, né? Jogo 1-0 pro Vasco, pênalti pro Vasco. Só que, meus amigos, tem dia que é dia, né? E o Fábio faz uma defesa monumental no pênalti, salva o Fluminense. Depois daquilo ali, mudou a vibe no Maracanã. A torcida veio, vamos virar, né? E virou outra parada. Virou outra vibe. O Fluminense já voltou com sangue no olho, trocando passe, correndo. Eu falei, opa, peraí. Fábio deu pra nós uma oportunidade. E logo após, né, o lance, um pouquinho depois, você teve um pênalti muito claro, né? Mais um pênalti pro Fluminense, aonde Paulo Henrique Ganso já estava no campo. E aí, meu amigo, é aqui que você divide quem é menino e quem é homem. Aqui que você divide quem é jogador meia boca, quem tem que ganhar salário de 100 mil, 50 mil e quem ganha 1 milhão. É aqui que tu divide. Paulo Henrique Ganso pega a bola numa frieza, te dá inveja. Olha pro Léo Jardim e ó, Léo Jardim. Não sei pra onde tu vai pular, meu filho, mas não adianta. Aonde tu escolher, eu vou mandar do outro lado. Ganso caminha pra bola sabendo que vai fazer o gol da classificação, porque ele gosta disso. Ele gosta da pressão. Ele é um jogador que nasceu pra decidir. Ele é craque de bola, é maestro. Nada faz o jogador como Paulo Henrique Ganso perder as estribeiras. Ele sabia que a missão dele era botar a bola dentro do gol. E quem iria impedir? Léo Jardim, por favor. Respeitem Paulo Henrique Chagas Lima, o Ganso. Ele caminha pra bola com nojo. Fala, Renê, eu vou te mostrar como é que você faz, tá, meu filho? Olha o pai, olha papai aqui. Vem aqui, filma aqui, papai. E o Ganso vai. Tum, 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 tum. Só que a cada passo do Ganso, você não sentia nele o que sentiu no Renê, que era o que eu faço. No Ganso era o que me impedirá? Eu estou indo pro meu destino. E Léo Jardim cai para um lado, Paulo Henrique Ganso, é pra aí que tu vai? Então vou mandar no outro lado. Sai comemorando, a torcida faz festa, o jogo fica uma loucura e com o gol do Ganso, Fluminense se classifica. Existem coisas nesse time do Fluminense que precisam ser faladas. É um bom trabalho, as coisas funcionam pro Fluminense, só que tem horas que tu precisa de jogo assim. Pra mostrar pro Fluminense que ele não vai amassar todo mundo não. E que precisa entrar sério nas partidas. E com isso, o Fluminense, senhoras e senhores, se classifica pra final. Deixando o Vasco pra trás e vendo um ídolo desse tamanho aqui, ó, Fábio, sendo aplaudido, porque hoje ele entregou tudo que a gente espera dele. No meio de tanta confusão, eu não me importo, porque quem passou, meu amigo, foi o Flusão. Orações tricolores, meus queridos e amados amigos. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado, tá? A gente vai seguindo para mais aqui. E é isso. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.